A história começa quando a guerra orc finalmente diminuiu sua fúria sobre o reino de Varsilia. Não houve celebração imediata, nem descanso verdadeiro. O silêncio que tomou as fronteiras parecia menos uma vitória e mais um intervalo tenso, como o suspiro preso entre dois golpes de espada. As torres de vigia ao longo da estrada imperial continuaram ocupadas, soldados permaneciam com os dedos próximos às cordas e até os mais experientes veteranos evitavam dormir profundamente. A calmaria tinha um peso estranho, como se o vento carregasse a memória de batalhas recentes. Pelos campos antes devastados pelo avanço dos clãs orcs, novas cores começavam a surgir. A grama rasteira, queimada por fogueiras de guerra, insistia em brotar novamente. Os pastores retornavam em pequenos grupos, cautelosos, guiando rebanhos fragmentados, tentando entender se aquela trégua não declarada duraria o suficiente para reconstruir as cercas e celeiros. Cada pegada fresca de animal no solo parecia uma pequena vitória contra o caos deixado pelos meses de conflito. Nas vilas próximas a Kingsbridge e ao longo das estradas que levavam às terras centrais, era possível sentir uma mistura de cansaço e expectativa. Ferreiros trabalhavam sem parar, não mais para forjar lanças e machados, mas para reparar ferramentas de lavoura e ferraduras. Havia um certo alívio em ouvir o ritmo constante de um martelo moldando algo que não seria usado para matar. Mesmo assim, as pilhas de armas danificadas continuavam empilhadas atrás das oficinas, esperando o dia em que talvez fossem necessárias novamente. Os templos, sempre repletos de feridos durante os meses mais sombrios, agora recebiam principalmente aqueles que buscavam conforto espiritual. Sacerdotes limpavam os altares e cuidavam de longas fileiras de velas acesas por famílias que ainda aguardavam notícias de parentes desaparecidos. Muitos guerreiros nunca retornaram para suas casas e a incerteza deixava marcas mais profundas do que qualquer cicatriz de batalha. Nas regiões mais isoladas, nas estradas que conduziam às fronteiras com Turon e ao sul de Monte Orog, agitava-se um rumor persistente de que os orcs não haviam recuado por temor ou derrota, mas por algum motivo oculto. Falava-se de movimentos estranhos nos pântanos e vales mais escuros, de bandeiras que tremulavam no alto de ruínas antes esquecidas. Era como se algo maior estivesse se organizando nas sombras, silencioso e paciente. Enquanto isso, em Nova Garand, a capital respirava com mais força. Mercadores voltavam aos mercados centrais, exibindo suas mercadorias com prudência, como se o simples ato de abrir um baú de tecidos coloridos fosse um ato de resistência contra o passado recente. O Palácio Real mantinha uma rotina rígida e mensageiros percorriam corredores dia e noite levando relatórios das províncias. A corte sabia que a pausa no conflito não era uma promessa de paz, apenas um intervalo perigoso antes que o destino do reino fosse novamente testado. Por todo o território varsiliano, a vida seguia como um rio que encontra pedras grandes em seu curso, desviando, adaptando-se, fluindo mesmo sob tensão. As pessoas tentavam reconstruir o que podiam, sabendo que cada parede levantada, cada plantação reerguida e cada estrada limpa era um lembrete de que Varsilia permanecia viva apesar de tudo. E assim, no reino marcado pela guerra, a quietude que se instalou não carregava a leveza da paz, mas a densidade de um presságio. O céu claro parecia observar com atenção, como se soubesse que aquela pausa não duraria para sempre. Que, ao longe, nos ermos onde o sol raramente penetrava, algo aguardava o momento certo para romper novamente o frágil véu de tranquilidade que cobria Varsilia. O capitão Hugo deixara a sala do trono ainda com a sensação estranha de caminhar sem armadura. A folga que o rei lhe concedera, um gesto raro, quase simbólico, pesava sobre seus ombros como uma honra e um descanso merecido. Mas essa parte da história era apenas o pano de fundo. O verdadeiro movimento acontecia atrás das portas fechadas, quando o eco das botas do capitão finalmente se perdeu pelos corredores do palácio de Nova Garand. Assim que Hugo desapareceu além do arco de pedra, o rei recostou-se lentamente no trono, soltando um suspiro silencioso. Não era cansaço físico, era o tipo de exaustão que se acumulava na mente de quem governava um reino cercado por perigos por todos os lados. Um conselheiro aproximou-se com discrição,
mantendo a postura rígida. Era Teriande, um homem esguio, de barba curta e olhos atentos, conhecido tanto por sua prudência quanto por sua habilidade em enxergar ameaças antes mesmo que surgissem. Majestade, começou o conselheiro, aguardando permissão. Fale, Teriande, respondeu o rei, massageando as têmporas. O capitão Hugo é um homem valente. Seus feitos em Kingsbridge foram notáveis. Disse o conselheiro, e é justamente por isso que o mandei descansar. Um homem como ele deve voltar para o povo, nem que seja por algumas semanas. Lanegar o receberá como um filho, e, quando o chamarmos de volta, ele lutará ainda melhor, murmurou o rei. Teriande aproximou-se um pouco mais. Com todo respeito, Majestade, sua mente não está na folga do capitão. Está no que vem depois, disse o conselheiro. O rei hesitou antes de responder. Levantou-se devagar, caminhando até a grande janela que dava vista à muralha externa do castelo. A guerra orc parou, Teriande. Mas não acabou. Você viu os relatórios. As patrulhas não encontram corpos suficientes. É como se parte dos clãs simplesmente tivesse desaparecido. E isso me preocupa muito mais do que flechas e tambores de guerra. Disse o rei. Sim, há algo movendo-se além das montanhas. Algo que não compreendemos. Respondeu o conselheiro. O rei assentiu. Seus dedos bateram suavemente no parapeito de pedra. Para enfrentar algo desconhecido, precisamos de alguém que vive à margem das regras. Alguém que saiba se infiltrar onde soldados não chegam. Disse o rei. Teriande ergueu uma sobrancelha. Eu imaginava que o senhor chegaria a isso. Está falando dele, não está? Questionou o conselheiro. Sim, é o Adaon. Respondeu o rei, sem rodeios. O conselheiro respirou fundo, cruzando as mãos atrás das costas. Um ladrão, Majestade, um infrator recorrente, conhecido por esquemas, dívidas e problemas. Disse o conselheiro, e também um homem que entrou e saiu de lugares onde metade dos meus espiões jamais conseguiria colocar os pés. Adaon pode ser muitas coisas ruins, mas é talentoso. E eu preciso de talento, preciso de olhos e ouvidos onde o resto de Varsilia não alcança. Rebateu o rei, com firmeza. Teriande caminhou em círculos curtos, ponderando. Encontrá-lo não será simples. Ele some quando quer. Alguns dizem que está em Kingsbridge, outros que fugiu para Isemist. Nenhum relatório é conclusivo. Disse o conselheiro. Localize-o, não importa quanto tempo leve. Não importa quantas moedas precisem ser gastas. Quero Adaon diante de mim, ordenou o rei, virando-se de repente. O conselheiro manteve a postura, mas seus olhos refletiam preocupação. E se ele se recusar a ajudar? Perguntou o conselheiro. O rei aproximou-se até ficar frente a frente com o conselheiro. Ele não recusará, porque ladinos não seguem lealdade, mas seguem oportunidade. Daremos a ele uma tão grande que seria loucura ignorá-la. Respondeu o rei, com uma firmeza que não aceitava contestação. Teriande finalmente inclinou a cabeça. Como desejar, Majestade, mandarei mensageiros discretos. Contratarei informantes. Alguém encontrará o rastro de Adaon. Disse o conselheiro. O rei voltou ao trono, mas seu olhar estava distante. Quando o encontrar, diga que tem uma missão para ele. Uma missão que poderá mudar o rumo da guerra ou impedir que ela retorne com força dobrada. Ordenou o rei. E quanto ao capitão Hugo? Perguntou o conselheiro. Deixe-o em paz por enquanto. Ele merece alguns dias entre pessoas vivas antes de voltarmos a enviá-lo contra coisas que deveriam estar mortas. Disse o rei, permitindo-se um raro sorriso cansado. Teriande recuou, fazendo uma reverência profunda. Então começarei imediatamente. Respondeu o conselheiro. Faça isso e Teriande seja rápido. Essa calmaria está errada, e não quero ser surpreendido quando a tempestade voltar. Disse o rei. Teriande assentiu em silêncio e deixou a sala. No trono, sozinho, o rei permaneceu imóvel por longos momentos, ouvindo ao longe o eco das ferramentas reconstruindo as muralhas, o som distante da cidade se reerguendo e o vento carregando o cheiro de uma paz frágil. Enquanto isso, nas estradas em direção a Lanegar, o capitão Hugo caminhava aliviado, sem imaginar que, em breve, seu descanso seria curto e que um ladino de reputação duvidosa seria chamado para uma missão que mudaria o destino de Varsilia. Dias depois,
enquanto a poeira avermelhada de Ironês subia em pequenas espirais ao longo das vielas, misturando-se ao cheiro forte de bebida, carne assada e fumaça das grandes forjas orcs. A cidade, rude, barulhenta e viva, pulsava sob o cair da noite. Tambores ecoavam ao fundo e guerreiros comemoravam perto das fogueiras, alguns exibindo troféus recém-conquistados, outros simplesmente celebrando o fim de mais um dia sem guerra. No canto mais afastado de uma taverna de pedra negra, Adaon reclinava-se na cadeira com um sorriso torto, a camisa aberta no peito e um copo grande de hidromel orc nas mãos. À sua frente, ocupando quase toda a mesa, estava Krogar, sua amiga orc, musculosa, de presas curtas e olhar travesso. A armadura dela ainda tinha poeira do combate daquele dia, mas a expressão era de pura satisfação. Haha, você devia ver a cara do chefe daqueles ladrões quando percebeu que a carroça tinha sumido. Ele parecia um gato afogado, disse Krogar, enquanto batia no ombro de Adaon com uma força que o quase derrubava. Adaon respondeu com uma risada baixa, balançando o copo. Ora, minha cara Krogar, eu só movi a carroça para um local mais apropriado. Vocês orcs foram os responsáveis por fazer os ladrões correrem igual coelhos assustados. Respondeu Adaon. Krogar puxou mais uma caneca, despejou bebida até transbordar e ergueu acima da cabeça. Aquele golpe foi bom. Roubar ladrões é quase serviço público. E você, pequenino, é surpreendentemente divertido para um humano. Disse Krogar. Adaon levantou a mão, como se fosse corrigir alguma coisa, mas acabou apenas rindo. Surpreendentemente, ora, isso é quase um elogio vindo de você. Respondeu Adaon. Eles bateram as canecas, o som ecoando alto, e bebiam como se o mundo não estivesse à beira de outra guerra. Na porta da taverna, alguns soldados orcs, que haviam participado da emboscada ao comboio, comemoravam também, erguendo as armas no ar e entoando cânticos roucos. Ei, Adaon, se quiser outra carroça para realocar, a gente acha mais uma. Gritou um deles, de longe. A taverna explodiu em risadas. Adaon fez uma reverência exagerada da cadeira. Calma, calma, toda arte exige descanso. Respondeu Adaon. Krogar sorveu um gole profundo e inclinou a cabeça, observando-o. Você não é como os outros humanos de Varsilia. Não fica com medo aqui, não olha torto, não tenta mandar em ninguém. Orc gosta disso. Você é honesto na desonestidade, disse Krogar. Adaon inclinou o copo em cumprimento. E você, Krogar, é a primeira orc que não tentou arrancar minha cabeça quando nos conhecemos. Acho que isso vale por si só. Respondeu Adaon. Ela deu uma risada grave. Eu teria arrancado se você tivesse tentado me roubar. Mas você roubou os ladrões. Isso é arte, disse Krogar. Adaon levantou-se, balançando um pouco, talvez pelo álcool, talvez pela atmosfera animada, e ergueu sua caneca mais alto que todos. Um brinde por Varsilia, anunciou Adaon, com a voz firme o suficiente para calar parte da taverna. Krogar levantou a caneca ao mesmo tempo, rugindo. E pelos orcs, disse Krogar, que os dois povos continuem vivos o suficiente para rir da própria desgraça. Completou Adaon. Uma onda de aplausos, gritos e batidas em mesas percorreu o salão. O som das canecas chocando se tomou conta da noite. Por um breve momento, naquele canto esquecido do mundo, um ladrão humano e uma guerreira orc brindavam como se nada pudesse afetar aquela amizade inusitada, e como se o futuro não estivesse prestes a bater à porta, trazendo consigo a convocação de um rei distante e rumores de uma guerra prestes a renascer. A comemoração continuava alta ao redor deles, mas a mesa onde Adaon e Krogar estavam parecia se isolar do restante da taverna, como se ambos estivessem em uma bolha de respiro no meio do caos festivo. O hidromel esquentava o ar e a fogueira no centro do salão lançava sombras dançantes nas paredes de pedra. Adaon girava a caneca devagar, pensativo, observando o líquido balançar como se estivesse lendo sinais ali dentro. Krogar percebeu o silêncio repentino e arqueou uma sobrancelha. O que foi? Humano. A bebida ficou fraca. Provocou Krogar, empurrando o ombro dele. Ele soltou uma risada curta, mas não tão leve quanto antes. Nada disso. É só que sabe quando você está vivendo tranquilo, fazendo suas coisinhas,
aproveitando sua liberdade. De repente vem uma inconveniência tão absurda que parece o universo lembrando que você existe. Suspirou Adão. Krogar inclinou a cabeça, confusa. Tipo quando você acha um javali e ele se transforma em uma wyvern do nada? Perguntou Krogar. Exato, dá para explicar assim, respondeu Adão. A orc gargalhou tão alto que algumas mesas olharam. Adão apenas sorriu, mas o olho permanecia distante, desconfiado do próprio pressentimento. E o que te deu essa ideia? A caçada hoje foi fácil demais. Ou roubou alguma coisa amaldiçoada de novo? Perguntou Krogar, tomando outro gole profundo. Não, nada disso. É que eu tenho a sensação de que alguém, em algum lugar, está pensando em mim. E não do jeito bom, do jeito Adão. Vem aqui fazer algo perigoso, impossível e ingrato. Respondeu Adão. Krogar franziu o senho. Então você acha que o universo quer ferrar você de novo? Questionou Krogar. Não o universo inteiro, só uma parte dele. A parte que usa coroas, mantos, brasões e acha que minha vida é descartável. Respondeu Adão. Krogar fez um ruído grave de compreensão. Humanos são estranhos. Se alguém me chamasse para algo perigoso, eu ficaria feliz. Mas você sempre foge, sempre corre, sempre se esconde, disse Krogar. Adão sorriu como se estivesse concordando com uma acusação. E sempre sobrevivo, há um brilho nisso, não acha? Questionou Adão. Muito brilho, brilho de alguém que não quer morrer cedo. Respondeu Krogar. Adão tocou a caneca dela com um tilintar suave, desta vez mais pensativo do que comemorativo. Só estou dizendo que quando a vida anda boa demais, é porque alguma complicação está vindo na estrada. Sempre acontece comigo, como se o destino olhasse e dissesse: ei, esse aí está feliz demais, vamos estragar um pouco. Disse Adão. Se vier problema, nós quebramos o problema. Qualquer coisa que vier atrás de você, eu arrebento. Respondeu Adão. Adão olhou para ela por longos segundos e a expressão dele suavizou. Krogar, você é uma das poucas pessoas no mundo que eu realmente acredito quando diz isso. Respondeu Adão. Ele inclinou a cabeça, um sorriso cansado no canto dos lábios. Mas essa sensação não é de alguém vindo me matar. É de alguém vindo me recrutar. Disse Adão. Krogar piscou, surpresa. Recrutar você? Você é ladrão. Ladrão não é recrutado, ladrão foge. Respondeu Krogar. Pois então, é justamente isso que me preocupa. Suspirou Adão. As vozes da taverna ficaram mais altas. O som dos tambores recomeçou e o cheiro de bebida fresca tomou o ar. Mas Adão não relaxou de novo. Ele apenas ficou olhando para a porta como se pressentisse que, em breve, alguém atravessaria aquele limiar trazendo exatamente o tipo de problema que ele acabara de prever. E pela primeira vez naquela noite, Krogar não riu. Ela apenas pousou a caneca, séria. Se esse alguém vier te buscar, eu quero ver quem é. Disse Krogar. Ela estalou os dedos. E quero saber se preciso quebrar ele ou não. Continuou Krogar. A taverna seguia vibrando com gritos, tambores e o cheiro quente de bebida forte, mas Adão e Krogar estavam tão imersos na própria conversa que o resto do salão parecia distante, como se o mundo ao redor fosse apenas cenário borrado. Adão terminara mais um gole e, num impulso repentino, bateu a caneca na mesa com força suficiente para fazer algumas cabeças virarem. Krogar, você é a orc mais honesta que eu conheci. Então vou ser franco contigo, disse Adão, inclinando-se para frente com a expressão mais séria que ela já vira naquele rosto sempre cheio de sarcasmo. Ela ergueu as sobrancelhas, genuinamente curiosa. Honesto, você, isso eu quero ver, respondeu Krogar. Adão respirou fundo e apontou com a caneca para o teto como se estivesse explicando algo para os deuses. O universo é um sacana comigo, disse Adão. Krogar franziu o senho, tentando acompanhar. Como assim sacana? Perguntou Krogar. Adão começou a gesticular, a expressão carregada de uma indignação cômica, mas com um fundo real. Olha só, eu tô de boa, bebendo, roubando quem merece ser roubado, vivendo a vida aí. Quando tudo tá tranquilo, o universo olha pra mim e diz: ei, esse ladrãozinho tá feliz demais. Vamos infernizar ele um pouco para equilibrar. Respondeu Adão. Krogar começou a rir, mas Adão levantou a mão. Não, presta atenção. Eu tenho provas. Uns anos atrás, eu estava fazendo minhas artimanhas normais.
Aí conheço um sujeito chamado David, um cara normal, meio perdido que tinha herdado uma herança do avô dele. Krogar arregalou os olhos. Você o roubou? Questionou Krogar. É claro que eu roubei. O homem tinha uma fortuna e cara de quem nunca contaria as moedas. Era quase falta de educação eu não roubar. Respondeu Adaon. Ela gargalhou alto, batendo na mesa. Você é inacreditável. Disse Krogar. Adaon assentiu com orgulho. Pois é, aí você imagina que acabou, né? Eu saio com a herança, fico feliz, mas não. O universo, esse canalha, resolve brincar comigo de novo. Dias depois, puf, me encontro com o mesmo sujeito num calabouço. Disse Adaon. Ele levantou um dedo. Num calabouço, cheio de monstros. E adivinha? Continuou Adaon. Krogar inclinou-se, interessada. Trabalharam juntos? Perguntou Krogar. Sim, trabalhamos juntos. Tipo uma dupla improvável que ninguém pediu. E não só isso, o universo decide que o David, o cara que eu roubei, o cara todo certinho, vira um maluco que quer salvar o mundo. Respondeu Adaon. Ele abriu um sorriso sarcástico. Salvar o mundo dos horrores, veja bem, não de ladrões, não de impostos, não de tédios, dos horrores. Continuou Adaon. Krogar piscou lentamente. Então ele conseguiu? Perguntou Krogar. Claro que conseguiu. O herói agora deve estar em algum lugar confortável, comendo bem, dormindo bem, sendo adorado, vivendo no bem bom, e eu tô aqui. Sendo eu, bebendo, correndo de problemas, roubando quem merece e esperando o universo lembrar de me jogar numa nova desgraceira. Respondeu Adaon. Krogar apoiou o queixo na mão, avaliando-o com uma expressão que misturava diversão e respeito. Então você acha que isso vai acontecer de novo? Que alguém vai aparecer para te arrastar para alguma aventura idiota? Perguntou Krogar. Adaon deu um gole demorado e respirou. Krogar, quando a minha vida tá boa demais, é praticamente garantia. Eu sou um imã de problemas épicos. Não sei porquê, talvez os deuses gostem de me ver sofrer. Respondeu Adaon. A orc cruzou os braços, séria. Se alguém vier te arrastar, eles vão ter que passar por mim primeiro. Respondeu Krogar. Adaon piscou, surpreso. Depois, um sorriso raro surgiu no rosto dele. E por isso você é a melhor orc que eu já conheci. Disse Adaon. Krogar ergueu a caneca e Adaon ergueu a dele também. Um brinde à desgraça que te persegue. Disse Krogar. E ao fato de que, quando ela chegar, eu pelo menos não vou estar sozinho. Respondeu Adaon. Os dois brindaram e o som ecoou forte pela taverna. E enquanto Adaon ria, meio embriagado, meio preocupado, a porta da taverna se abriu apenas alguns centímetros, sem que ele percebesse. Um par de olhos atentos o observou por um instante e desapareceu, como se estivesse confirmando algo. Como se o universo tivesse acabado de lembrar que Adaon existia. A noite já estava mais quente e a taverna de Ironês vibrava com uma energia primitiva. Tambores, gritos, risadas, o cheiro de bebida forte e carne recém-assada. Krogar, percebendo o humor azedo de Adaon, decidiu que o único remédio para um ladrão reclamando da vida era mais bebida. Bebe mais, humano, desabafa. Orc gosta de ouvir desgraça quando não é com a gente. Disse Krogar, enchendo a caneca dele até quase transbordar. Adaon levantou a caneca, o olhar meio perdido, e soltou um suspiro teatral. Krogar, eu juro pelos deuses, minha vida é uma sequência contínua de trapaças celestiais. Se existe um roteiro escrito para mim, o autor me odeia. Respondeu Adaon. Continua, continua. Krogar bateu na mesa, rindo. Adaon tomou mais um gole e continuou seu discurso dramático. Eu só queria uma vida simples, sabe? Roubar os merecedores, beber o que encontrar, dormir onde der, evitar morrer, só isso. Mas não, o universo acha pouco e decide que eu tenho que me envolver com gente amaldiçoada, herança roubada, monstros cósmicos e um herói maluco que me faz de assistente sem querer. Continuou Adaon. A mesa ao lado já ouvia tudo, alguns rindo, outros revirando os olhos. Um orc mais velho, visivelmente entediado e embalando a própria caneca como se fosse um travesseiro, resmungou alto o suficiente para todos ouvirem. Pelos deuses, eu prefiro ser atropelado por uma carroça do que continuar ouvindo os lamentos desse humano, murmurou o orc. Adaon parou, pisou no chão com firmeza e se olhou para o lado. Depois abriu um sorriso lento,
quase elegante. Ah, não precisa se preocupar com isso, amigo, respondeu Adaon, antes que o orc pudesse perguntar por quê. Adaon já tinha se levantado, segurado o sujeito pelo ombro e empurrado suavemente, porém estrategicamente, para fora da porta da taverna, bem no momento em que uma carroça carregada de barris passava pela rua estreita. O orc soltou um grito abafado e peagudo, foi atingido de leve pela lateral da carroça, sendo girado e jogado numa pilha de feno. Nada grave, mais humilhante do que doloroso. Houve um segundo de silêncio e depois a taverna inteira explodiu em gargalhadas. Krogar bateu no topo da mesa com tanta força que rachou o canto. Ha, você empurrou ele mesmo, disse Krogar. Adaon fez uma reverência exagerada, voltando para sua cadeira com ares de quem acabara de realizar um trabalho artístico. Eu apenas atendi ao pedido dele. Não quero que ninguém diga que não sou prestativo, disse Adaon. O orc atropelado levantou-se do feno, zonzo, mas rindo também. Humano desgraçado, você é uma praga? Berrou o orc. Uma praga charmosa, corrigiu Adaon, erguendo a caneca. Krogar ergueu a dela também. A melhor praga que já conheci, disse Krogar. Eles brindaram de novo e a taverna vibrou, o riso aumentando ainda mais. Pela primeira vez naquela noite, Adaon relaxou de verdade. As desgraças do universo pareciam, por um breve momento, distantes. Mas lá fora, entre as sombras, alguém observava patrulhando, esperando o momento certo. A calma antes da convocação, a última gargalhada antes da missão. A festa já estava tão alta que parecia que o teto da taverna ia desabar a qualquer momento. O hidromel orc corria como o rio. Krogar ria a cada frase exagerada de Adaon, e o próprio ladrão já estava no ponto perfeito entre a lucidez e o caos, aquele instante sagrado em que tudo faz sentido e nada importa. Adaon ergueu a caneca mais uma vez, cambaleando apenas o suficiente para dar charme ao gesto. Krogar, eu pensei melhor. Dane-se o universo aquele corno. Adaon apontou para o teto como se falasse diretamente aos céus. Krogar explodiu em gargalhadas, batendo com força na mesa. Isso aí, humano, mostra pra ele, incentivou Krogar. Mas no exato segundo em que a palavra corno saiu da boca de Adaon, a expressão dele congelou, os olhos ficaram meio vidrados, a mão dele perdeu força, o corpo balançou para frente como um saco vazio. Adaon, Krogar franziu o senho. Adaon tentou levantar o dedo como se fosse concluir o raciocínio e então desabou sobre a mesa, completamente apagado. A taverna inteira silenciou por meio segundo e depois alguém comentou. Ele morreu? Perguntou um dos orcs. Não, tá só roncando, respondeu outro orc. Antes que Krogar pudesse levantar Adaon pelo colarinho e tentar acordá-lo no estilo orc, dois homens encapuzados, que tinham passado despercebidos até aquele momento, atravessaram a taverna rapidamente. Movimentos disciplinados, postura rígida, mas tentando parecer discretos. O primeiro levantou Adaon pelos ombros com facilidade, o segundo virou-se para a taverna inteira e levantou as mãos, tentando acalmar os orcs desconfiados. Nada demais, pessoal, nada demais. Vamos tirar esse pobre coitado daqui antes que ele passe mais vergonha. O soldado sorriu de forma amistosa, um sorriso que denunciava treinamento diplomático. Ele bebeu mais que o peso dele. Tá desacordado. Vamos levar para ele dormir fora, completou o outro soldado. Um orc no fundo comentou. Isso! Levem antes que ele vomite em tudo, disse o orc. A taverna explodiu em risadas. Krogar, porém, estreitou os olhos. Ela sentia que havia algo estranho. Ei, ele apagou rápido demais. Ele aguenta beber mais que vocês dois juntos, disse Krogar. Um dos soldados inclinou-se um pouco em respeito. Sim, senhora, mas alguém deve ter colocado bebida forte demais para ele. Sabe como é mistura orc, não é para qualquer um. Estamos só tirando ele daqui para não causar problema, respondeu o soldado. A orc analisou o homem, o corpo, o tom, a falta de medo. Algo estava errado, mas os orcs ao redor já estavam voltando a beber e rir. Se ele acordar sem as calças, eu arranco as de vocês, disse Krogar. Perfeitamente compreensível, respondeu o soldado, engolindo seco. Quando a taverna voltou à algazarra, os dois homens se entreolharam rapidamente.
Foi mais fácil do que eu pensei, murmurou o soldado. O dopante funciona bem em humanos. Em orcs talvez não, disse o outro soldado. Ainda bem que ele é só meio teimoso, disse o primeiro soldado. Eles carregaram Adaon até a rua, onde uma carroça discreta os esperava. O corpo do ladino foi colocado delicadamente na parte de trás, coberto com um pano para não chamar atenção. O primeiro soldado deu 2 toques na madeira. Vamos levá-lo para o rei, rápido, antes que a amiga orc dele perceba que não foi o álcool, disse o soldado. A carroça começou a se mover, rangendo na estradinha poeirenta que levava para fora de Ironês. Adaon, completamente apagado, balançava com cada solavanco, alheio ao destino que o esperava. Nova Garand o chamava e o universo, como ele mesmo dissera, estava pronto para infernizá-lo de novo. A carroça avançava pela estrada poeirenta que ligava Ironês ao coração de Varsilia, rangendo a cada buraco como se reclamasse do peso extra, que, naquele caso, era literalmente Adaon jogado desacordado entre sacos de mantimentos. A lona jogada sobre ele subia e descia ao ritmo de sua respiração pesada, misto de álcool e sonífero barato. À frente, conduzindo os cavalos, iam os 2 soldados de Nova Garand. Os nomes deles eram Loran e Dervin, e ambos pareciam arrependidos de formas muito diferentes. O silêncio da estrada durou apenas alguns minutos antes que Loran soltasse um suspiro profundo. Eu só queria registrar que sequestrar um sujeito inconsciente não estava na minha lista de realizações quando decidi servir ao reino, disse Loran, encarando o horizonte. Dervin bufou, puxando as rédeas para desviar de uma poça funda. Não foi sequestro, foi como é que o capitão chamou a retenção estratégica de um ativo essencial. Respondeu Dervin. Ele realmente falou isso? Perguntou Loran. Palavra por palavra, sou inteligente, então deve estar certo. Respondeu Dervin. Loran franziu o senho, olhando para trás, para a lona que cobria Adaon. Ativo essencial, esse aí, o mesmo Adaon que roubou metade da nobreza antes de completar 20 anos. O mesmo que vendia informações para o maior lance. O mesmo que fez o conselho emitir 3 mandados diferentes porque ninguém conseguia concordar sobre qual crime dele era o pior. Questionou Loran. O mesmo, confirmou Dervin. Então, nós sequestramos uma pessoa, disse Loran. Não, nós apenas facilitamos o transporte de um recurso humano de grande valor para o trono. É completamente diferente. Dervin levantou o dedo, como se estivesse em uma aula. Loran apoiou o rosto nas mãos. A lei diz que sequestrar um cidadão inconsciente é crime punível com trabalho forçado. E nós somos soldados. Enquanto ele não é cidadão, e sim um criminoso. Isso não torna melhor, mas também não torna pior. Ele já foi preso antes e vai ser preso de novo. Estamos só poupando o trabalho de alguém, disse Dervin. Loran estreitou os olhos. Você sabe que isso é errado, certo? Absolutamente errado, questionou Loran. Claro que sei, sei muito bem, mas o rei pediu. E quando o rei pede, a gente faz. Isso se chama cadeia de comando, respondeu Dervin. E se o rei pedisse pra gente chutar uma vaca morro abaixo? Perguntou Loran. Dependendo da vaca, eu chutava, respondeu Dervin. Isso não é uma defesa válida, disse Loran. Dervin suspirou e finalmente olhou para o companheiro, relaxando um pouco o ombro. Olha, eu também estou incomodado, tá? Eu só tento lidar com a situação do jeito que dói menos. O rei precisa do ladino. O reino está um caos com a guerra orc pausando e voltando toda hora. As fronteiras instáveis, os conselheiros surtando se Adaon é parte de alguma peça maior. Então que seja, respondeu Dervin. Loran balançou a cabeça. Mas ele não tinha escolha, a gente tirou a escolha dele. Dopamos a bebida, disse Loran. Ele ia fugir se pedíssemos educadamente. Loran, ele é Adaon, ele desconfia até de sombra em dia nublado, respondeu Dervin. O barulho de algo se mexendo na carroça os fez olhar para trás. A lona tremeluziu. Adaon murmurou algo incompreensível e voltou a apagar, com o rosto caindo para o lado. Dervin apontou. Viu? Ele nem percebeu que está em outro continente, disse Dervin. Mas estamos no mesmo continente, disse Loran. Isso é figura de linguagem, seu burro, respondeu Dervin. Loran cobriu o rosto novamente, desesperado. Não leva a lugar nenhum discutir com você,
Disse Loran: eu sei, por isso fomos colocados na mesma missão. Ajuda na moral da tropa, disse Dervin, orgulhoso. Como isso pode ajudar? Perguntou Loran. Você reclama? Eu discordo. Ninguém muda de opinião e seguimos em frente. Ajuda a passar o tempo, respondeu Dervin. Loran encarou a estrada adiante, resignado. A carroça balançou mais uma vez, o sol começou a se pôr atrás das colinas distantes e os dois soldados continuaram discutindo em círculos: ética, ordens, moralidade, dever, filosofia barata e até sobre quem devia pagar a próxima rodada quando voltassem para a capital. Com Adaon desacordado rumo ao rei e ao tipo de encrenca que nem ele, com toda a sua experiência, teria como evitar. A estrada seguia plana, quieta demais, com apenas o ranger constante das rodas e o bater preguiçoso dos cascos dos cavalos enchendo o ar. O céu já se tornava violeta e o vento morno soprava sem força, arrastando poeira leve. Era um silêncio tão espesso que parecia se assentar sobre os ombros, um silêncio que nenhum dos dois soldados sabia lidar. Foi Loran quem quebrou primeiro. Eu ainda estou pensando no negócio do sequestro, disse Loran pela 10ª vez naquela tarde. Dervin fechou os olhos, respirou fundo e soltou um longo rosnado cansado. Pelo amor dos deuses, Loran, de novo isso, murmurou Dervin, irritado. Como você consegue ficar tão tranquilo, Ein? Isso tudo me parece uma péssima ideia. Péssima! Um silêncio desses me deixa ainda pior. Parece até que o universo está esperando a gente admitir que foi erro. Loran gesticulou com ambas as mãos, quase derrubando as rédeas. O silêncio te incomoda mais do que sequestrar alguém? Questionou Dervin. Sim, o silêncio me faz lembrar que sequestramos alguém, respondeu Loran. Dervin jogou as mãos para o ar. Pois ótimo, Varsilia agradece sua consciência. Mas eu, sinceramente, não aguento mais ouvir você repetir isso. É o mesmo assunto desde Ironês. Se quiser, eu escrevo no ar com fumaça assim, sequestramos o cara e aí você pode relaxar, murmurou Dervin. Loran cruzou os braços, ofendido. Eu só acho que deveríamos falar sobre isso até encontrarmos uma justificativa moral adequada, disse Loran. Moral adequada? Estamos levando um ladrão, trapaceiro, mentiroso e contrabandista para realizar uma missão que pode salvar centenas, talvez milhares, de vidas. Isso já não é justificativa suficiente, questionou Dervin. Loran hesitou, o rosto dele se abriu lentamente em reflexão sincera. Bom, se for pensar assim, respondeu Loran. Exatamente, nós não sequestramos uma boa alma, nós sequestramos Adaon, o ladrão, o homem que roubaria o próprio cúmplice porque ele respirava alto demais. O sujeito que passaria 3 meses preso em Lanegar porque esqueceu de devolver uma carroça emprestada, disse Dervin. O silêncio voltou por alguns instantes, mas agora era um silêncio menos pesado, mais pensativo, até que Loran falou de novo. Mas mesmo assim, ainda somos cúmplices. Isso não faz da gente pessoas melhores, disse Loran. Com certeza não, mas faz da gente pessoas úteis, concordou Dervin sem hesitar. Essa frase pairou no ar. Loran piscou, surpreso. Dervin endireitou a postura, empolgado com o próprio raciocínio repentino. Pensa comigo, ajudar o rei a evitar uma guerra total com os Orcs, impedir mais ataques, proteger civis, isso vale pontos com os deuses, meu amigo. Pontos, aquelas coisas que os sacerdotes sempre falam, mas ninguém sabe quanto vale cada um, continuou Dervin. Loran abriu a boca, surpreso. Você acha mesmo que os deuses ligam para isso? Perguntou Loran. Claro que ligam. Eles adoram heróis imperfeitos, isso dá cheiro de épico para as histórias deles. E, quando tudo acabar, o rei vai lembrar quem entregou o ladino que salvou o reino, respondeu Dervin. Um brilho surgiu nos olhos de Loran. Então você está dizendo que talvez a gente ganhe uma promoção? Questionou Loran. Dervin sorriu. Uma bela promoção, imagina só, oficiais de Varsilia. Loran e Dervin, o terror dos papéis administrativos. Os gênios por trás da captura do ladino essenciais às forças do reino, respondeu Dervin. Loran começou a rir, Dervin também. Logo estavam gargalhando alto, quase perdendo o controle das rédeas enquanto Adaon continuava desacordado atrás deles. Gênios, disse Loran, batendo na lateral da carroça. Absolutos gênios,
completou Dervin, cheio de orgulho. Vamos ser promovidos e salvar o reino. Os deuses vão nos amar e ninguém nunca vai saber que entramos em pânico por metade do caminho, disse Loran. Exatamente, concordou Dervin. Eles se olharam, deram um aperto de mão exagerado e solene, ainda rindo. A estrada seguia adiante, o céu escurecia, Adaon continuava inconsciente. E, pela primeira vez na viagem inteira, Loran e Dervin finalmente estavam em paz com o que tinham feito, porque, segundo eles, nada grita heroísmo mais alto do que um sequestro bem intencionado.